O que eu preciso está em ti. Nada se compara ao seu amor. O que eu mais quero é te encontrar e me jogar em teus braços. Aí você fala assim: eu quero ver a tua face, estou correndo para te encontrar. Aí depois desse cântico, é aquele assim: eis-me aqui. Você falou para Deus o seu desejo, Ele te levou lá na presença dEle e você se apresentou diante dEle. E disse assim: eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro o meu coração. O meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras que há em mim. É assim que Deus trabalha, irmãos. Quando você permite que o Espírito Santo conduza a sua vida, o Espírito Santo sempre vai te levar para o melhor lugar. Aí depois você está lá na presença de Deus, né? Aí a gente cantou assim: anjos cantam diante de ti. Você está vendo? Os anjos estão a todo momento diante de Deus, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí você termina cantando assim: Senhor, te encontrei, minha vida entreguei, os meus planos aos teus pés eu lancei. Não posso viver sem a tua presença. Você esteve lá, você está lá, na presença dele. Aí você diz para ele assim: Senhor, eu posso sair da tua presença, mas meu coração está ligado ao teu. Talvez você não esteja na presença de Deus todo o tempo, irmãos. Talvez não. Ele sempre está com você, mas talvez em você, você não consegue talvez passar o dia inteiro naquela perfeita comunhão. Se você conseguisse, Jesus não falava que você precisava ir para o seu quarto. É porque lá no seu quarto é diferente. É um momento de comunhão mais intensa. Mas é assim. Ter a vida conduzida pelo Espírito Santo é bom demais. Aí a gente não pode perder a oportunidade também no finalzinho de declarar, né, que Deus é todo poderoso e Ele reina sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias. Eu fico muito feliz do Espírito Santo conduzir na vontade dEle aquilo. Eu sei que o Espírito quer falar isso para nós nessa noite. Irmãos, eu preparei uma palavra, eu queria compartilhar com vocês. Uma palavra simples. Tem algumas coisas que eu anotei, mas da mesma forma eu quero deixar o Espírito Santo aí falando conosco. Eu queria que você abrisse seu coração para a palavra agora. Não é só para a comunhão, mas para a palavra de Deus. Porque eu posso pregar aqui e dizer tantas coisas. Aí você pergunta, o irmão, o que o pastor... Nossa, o pastor pregou hoje, falou disso. Aí o outro fala assim: nossa, mas ele falou disso. Aí o outro vai falar a palavra: não, ele falou disso. É porque o Espírito Santo pega tudo que o pastor fala e usa para você aonde ele tem que usar, na maneira que é específica dele. Eu tenho refletido muito, irmãos, né? Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, né? Os irmãos sabem disso, né? Faz 2 semanas eu fui ordenado pastor. E o Senhor tem... Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito comigo, por tudo que já aconteceu na minha vida. E como Deus, eu sempre digo assim, Deus fez na minha vida novas todas as coisas. E Ele faz novas todas as coisas. E o Senhor tem chamado muito a minha atenção, irmãos, para uma jornada espiritual, um caminho. Eu vou te explicar, você vai entender. Quando você começa a sua caminhada espiritual, o Senhor propõe diante de você um caminho para você seguir. Uma jornada. E o meu desejo, eu tenho orado para isso, é que toda a igreja estivesse nesse caminho, nessa jornada. Há uma jornada diante de você. Não importa a sua idade, não importa aquilo que você crê,
ou não, se você está em Cristo, aquilo que você crê dentro da Bíblia, irmãos, é isso que eu estou dizendo. Mas se você está em Cristo, se você está em comunhão com o seu Deus, se você tem no seu coração o desejo de crescer, há uma jornada proposta diante de você. E normalmente, quando o Senhor propõe uma jornada, uma caminhada, um caminho para você seguir, eu tenho comunhão com alguns homens aqui da igreja mais perto, nós temos ido orar no monte. Eu sei de muitos que estão nesse caminho, estão nessa jornada. Essa jornada, ela tem uma origem e ela tem um destino, tem um lugar que você vai chegar. Eu tenho comunhão com o Paulo Henrique, com Wesley, com André, com tanta gente aqui, com Douglas, Zildomar. Eu vejo que todos estão numa caminhada. Sempre quando a gente vai compartilhar alguma coisa de Deus, eles estão, dá para perceber, há um momento na vida deles. Mas eu percebo em outras pessoas aqui, eu não estou julgando, irmãos, não é um julgamento, é um zelo, um cuidado. Às vezes eu vejo outras pessoas que elas não estão numa jornada, não estão caminhando. E isso é perigoso. Porque Paulo fala assim que ele corria com perseverança a carreira que estava proposta diante dele. Irmãos, quando você aceita Jesus, receba essa palavra. Quando você aceita Jesus, a sua vida não fica mais a mesma desde o dia que você aceita Jesus. E dia após dia, a sua vida é diferente. Sabia disso? Você tem que ser diferente dia após dia. Se você é o mesmo, irmãos, que você era o ano passado, tem algo errado na sua vida, irmãos. Tem algo errado na sua vida. Eu estou te falando isso com todo o amor. Você precisa entrar numa jornada, num caminho que vai te levar a um lugar. Eu não estou aqui apontando qual que é esse caminho. Eu estou dizendo que esse caminho existe. E normalmente quando você entra numa jornada, Deus te dá uma palavra. Irmãos, às vezes uma palavra é tudo que você precisa para conseguir chegar naquilo que Deus propôs para você. É assim a vida do crente. Eu tenho falado, há um tempo atrás, eu tenho compartilhado sobre a palavra de Deus. Deus dá uma palavra, compartilhei com Esma uma vez, nós conversamos tanto sobre isso. Deus me dá uma palavra, é muito sério quando Deus te dá uma palavra. Agora, refletindo, e você pode trazer para você, se você não está debaixo de uma palavra de Deus, cuidado. Talvez você não está nesse caminho. Você tem que estar debaixo de uma palavra, caminhando num caminho. Quando Deus propõe algo para você, Ele coloca uma carreira e propõe algo para você, e quer te levar lá nesse lugar. Às vezes esse caminho é difícil. Às vezes esse caminho é difícil. Talvez não é um caminho só de rosas. É um caminho que tem espinhos também. E muitas vezes, quando você entra por esse caminho, eu vou ser mais claro depois, você vai entender, você pensa em desistir várias vezes. Você acha muito difícil. Mas quando você tem certeza que você está debaixo de uma palavra de Deus, você chega lá. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E ela é mais forte do que qualquer outra circunstância que estiver ao seu redor. Eu já compartilhei, quando Pedro pediu uma palavra para Deus, lá na hora de descer do barco, Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, e aí os discípulos ficaram com medo, uns acharam que era um fantasma, e Pedro falou assim, e Jesus falou assim, não, sou eu estava orando no monte, despedi vocês, fui para o monte orar. Aí resolvi encontrar vocês.
Fui andando sobre as águas. Eu fico imaginando Jesus lá na praia, né? Jesus chegou assim, estava água, e ele, do mesmo jeito que ele estava andando na areia, ele começou a andar sobre o mar. E foi em direção aos discípulos. Quando Pedro viu Jesus, Jesus falou assim: sou eu, não temas, não tenha medo. Aí Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. Pedro tinha noção do que a palavra de Deus era capaz. Porque ele pediu uma palavra para Deus. Pedro não falou assim: é o Senhor, vou aí. E desceu do barco. Pedro falou assim: Senhor, manda-me ir contigo. Aí Jesus disse: vem. E aquilo foi suficiente para ele caminhar sobre as águas. Aquela palavra de Deus, quando Deus dá uma palavra, irmãos, as leis naturais se submetem às leis espirituais. Se você pisar na água, você afunda. Se Deus te der uma palavra, irmãos, não afunda. Não afunda. Ou você crê nessa palavra, irmãos, ou você é um crente que crê no que a Bíblia diz. Ou talvez é mais confortável ficar no mundo. Eu estou dizendo confortável, não estou dizendo melhor. Mas ser um crente que vive na igreja, mas que não acredita na Bíblia, é difícil. Você vai ralar demais. Então é muito melhor você acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Se lá fala que a baleia engoliu Jonas, isso aconteceu. E se lá falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, você teria que acreditar, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não falha e não mente. E quando Deus te dá uma palavra, Deus quer te levar para um lugar e você vai caminhando. E muitas vezes você vai desanimar, mas a palavra é o elemento que te sustenta. Desde o dia que você recebeu a palavra, até o lugar que você chegou em Deus. E normalmente, quando você chega lá nesse lugar, Deus tem algo novo para você. Você conquistou aquilo, aí Deus fala assim: ai, que bom, meu filho chegou aqui. Agora, meu filho, vamos voar mais alto? Vamos voar mais alto? Irmãos, é assim na minha vida. Tem sido assim na minha vida. Eu já caminhei por caminhos muito difíceis. Mas uma coisa que eu nunca abandonei foi a palavra de Deus. Irmão, por muitas vezes eu estive sozinho. E eu não conseguia dar um passo. Mas eu não abandonava a palavra de Deus. Eu toco violão há tanto tempo. Vocês sabiam que teve uma época que eu pegava o violão, eu não sabia fazer um acorde. Eu não sabia fazer um acorde. Eu já contei isso para Tamires. Eu estive um tempo não ouvir e crer, por vários motivos eu me afastei e voltei agora. Nesse tempo que eu me afastei, irmãos, eu não sabia fazer um acorde. Um dia eu chorei tanto, porque eu sentei no sofá da minha casa e peguei o violão e tentei cantar um cântico. E não consegui. Um cântico. Eu fazia um ré no violão, minha mão doía tanto, ficava um som tão feio que eu falava assim: eu não toco violão mais. Eu tinha o costume de ir para o monte todas as manhãs, nunca deixei de ir, até nesses momentos, eu nunca deixei de ir. Irmãos, teve vezes de eu ir para o monte, fazer sabe o quê? Dormir. Eu saía de madrugada, nessa época eu ia a pé, lá para esses lugares que a gente vai agora. Eu saía a pé, 4 da manhã, eu chegava lá, às vezes eu não conseguia ter comunhão com Deus, mas eu tinha um compromisso com Ele. E a minha comunhão estava quebrada porque talvez eu tinha saído da vontade de Deus, daquilo que Deus tinha para mim, mas eu cria numa palavra de Deus que ia se cumprir na minha vida. E às vezes eu chegava no monte, sabe o que eu fazia? Eu deitava, tinha um lugar bem ali atrás, mais perto um pouco que aquele lugar, que tem um capim muito grosso. Esse capim, ele é macio. E às vezes eu chegava lá tão cansado, irmãos, que eu deitava e pegava uma pedra e deitava minha cabeça sobre a pedra. E eu dormia, aí o dia amanhecia.
eu levantava e voltava para a cidade. Eu fiz isso muito tempo. Muitas vezes as situações não serão favoráveis para você. Muitas vezes. Mas aquilo que vai te sustentar é uma palavra que Deus te deu. E você não pode abrir mão dessa palavra. Muitas vezes parece que eu estava tão distante de Deus, meu coração vazio. Eu me lembro claramente, Deus estava no monte e parece que a incredulidade queria tomar conta de mim. Eu falava assim, Deus, eu não estou entendendo mais nada. Eu não consigo entender mais nada. Eu tinha uma palavra do Senhor, eu tive fé. Talvez eu cometi erros, irmãos. É sério. A gente comete erros. Ninguém é perfeito, não. A gente comete erros. Mas nem isso pode tirar você debaixo de uma palavra que Deus te deu. Talvez você se desvia da vontade de Deus. Mas se no seu coração você permanecer firme, você não vai sair debaixo dessa palavra que Deus te deu. Porque ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Aí talvez você está aí dizendo assim, mas eu não tenho uma palavra. Eu não tenho uma palavra. Irmãos, eu sempre estou debaixo de uma palavra de Deus. E eu tenho comigo assim, tem muita gente que fica assim, Deus, me dá uma palavra. Deus, me dá uma palavra. Né? Deus, me dá uma palavra. Irmãos, Deus é sábio. Se Ele não te deu uma palavra, vai para a última que Ele te deu. Permanece nela. Talvez o tempo dela ainda não se cumpriu. Mas tem gente que fica assim, não, eu preciso ir mais. Eu preciso ir adiante. Deus não fala comigo. Eu devo fazer isso ou não devo? Não, irmãos. Se Deus não te deu uma palavra, espera. Aguarde. Se Deus te deu uma palavra que vai salvar sua família, irmãos, sua família vai ser salva. Em nome de Jesus. Eu vi o Emerson adorando a Deus aqui hoje, profundamente. Meu coração ficou tão feliz, Emerson. Tão feliz. Porque eu vi que você estava adorando a Deus profundamente. Mas a Patrícia tinha uma palavra que o marido dela ia estar com ela aqui adorando. E passou um tempo. Um dia eu encontrei você ali naquela loja de material de construção. A gente conversou, né? Ele falou, Rodrigo, e você, como é que tá? Eu falei, eu tô assim, né? Aí você falou assim, eu também tô assim. Mas a palavra se cumpriu na minha vida e na sua. Nós estamos aqui juntos. Irmãos, existe uma carreira proposta diante de você, que Deus preparou. E a palavra que Deus te dá é um cuidado dele com você. Um mimo, sabe? Sabe o que é um mimo? Um carinho. Ele vai te dar uma palavra, Zé Antônio, sabe por quê? Porque Ele sabe que tem momentos que você vai pensar em desistir. Mas aí você vai abrir mão daquilo que você vê para confiar na palavra de Deus. Muitas vezes vem uma enfermidade. É difícil. Mas aí, eu já vi diagnóstico de médico falhar. Quantos aqui já viu? Você já viu? Não estou falando de milagre, não. Estou falando de diagnóstico. Você vai lá, o médico fala assim, você tem isso, isso e isso. Aí você vai no outro médico fala assim, não. O seu exame está absolutamente normal. É porque a sua idade é assim. Uma vez, minha mãe quase morreu do coração. Acho que eu fazia quarta série. E foi um médico lá fazer aqueles exames que fazia para os meninos começar a fazer educação física na escola. Era obrigatório, né? E o médico examinando 300 meninos lá numa quadra. Quando ele passou por mim, ele pôs o negócio no meu coração e falou assim, esse menino aqui tem sopro no coração, separa ele. Na quadra da escola, irmãos, olha o diagnóstico que o médico deu. Na quadra da escola. Esse menino aqui tem um sopro no coração, tem que fazer uma cirurgia, separa ele aqui. Minha mãe trabalhava na secretaria da escola, irmãos. Minha mãe veio
desconcertar. Irmãos, minha mãe chorava tanto e eu não entendia direito. Eu falava assim, sopro? Sopro? Uma criança, o que é um sopro, né? Eu tenho um sopro no coração, o que é isso? Aí eu não lembro muita coisa, que eu era bem pequeno, mas eu lembro da minha mãe chorar muito, eu lembro do meu pai ir lá na escola, pegar minha mãe. Aí ela fazia carinho em mim, falava assim, meu filho, tá tudo bem. Eu lembro de chegar em casa, o Stanley vir brincar comigo e dar um morrinho no meu coração, assim, ele falou assim, mano, você tá bem? Eu não entendia. Aí ele vinha assim e fazia assim. Mas depois eu entendi que era preocupação de todo mundo com isso. Ele falava assim, mano, você tá bem? E dava um murro aqui, né? Aí, irmãos, foi aquela angústia, até o hospital, o outro médico, cardiologista, poder atender a gente. Foi uns 3 dias lá, mas ele atendeu. Aí ele ouviu meu coração e falou assim, que nada, é a idade dele, faz tucluc, 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 tucluc. Você dá a idade, isso vai passar. Ele falou desse jeito. Então, assim, foi um diagnóstico que falhou, não é verdade? Eu já vi diagnósticos falharem, mas eu nunca vi a palavra de Deus falhar, irmãos. A palavra de Deus nunca falhou. Irmãos, nós perdemos uma sobrinha. Eu falo nós perdemos, né? Porque há um tempo atrás, a filhinha do Stanley. O Stanley perdeu uma filha, deve fazer uns 7, 8 anos, não sei direito. Irmãos, às vezes você poderia dizer assim, mas você era crente, você era firme. Eu era crente, estava firme. Mas então a palavra de Deus falhou. Irmãos, não falhou. Não falhou. Eu encontro consolo aqui, entendeu? Eu encontro consolo. E eu encontro respostas para todas as dúvidas que eu tenho a respeito desse caso. Aqui na palavra. Deus não falhou. E eu olho para trás hoje, eu nem poderia estar tratando disso aqui tão abertamente, o Stanley não está aqui. Eu, pessoalmente, eu não tinha uma palavra de Deus que ela seria curada, porque ela ficou 2 semanas na UTI. Eu não tinha uma palavra de Deus. Nós pedimos muito que ela fosse curada, ela não foi. Mas eu não tinha uma palavra. E eu sei que se Deus tivesse dado para nós uma palavra, ela não teria morrido. E quando Deus te dá uma palavra, irmãos, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não falha. Agora, por que eu estou dizendo isso tudo? Sendo que essa é a primeira linha de tudo que eu preparei aqui. É porque eu queria te convidar, irmãos, todos vocês, todos, entre numa jornada conosco. Vem caminhar conosco, irmãos. Venha caminhar conosco. Sabe por quê? Porque eu não me animo, não fico muito feliz assim. Não mexe comigo ter a igreja cheia ou a igreja vazia no domingo. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com volume não, irmãos. Deus não trabalha com quantidade não. Jesus pregava às vezes só para os 12, Jesus pregava às vezes talvez para 5.000 e pregava do mesmo jeito. Tá certo que para os 12 ali ele tinha mais intimidade, falava coisas mais profundas. Mas eu vejo na nossa igreja uma turma até razoável que está dentro de uma jornada, está caminhando, tem uma palavra, está vivendo a fé. Mas eu vejo outras pessoas que não entraram ainda no seu caminho. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que vir caminhar comigo, acreditar no que eu creio, olhar para onde eu estou olhando. Não, irmãos. Entrar numa jornada espiritual. Entrar numa jornada espiritual. Entrar debaixo de uma palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ter intimidade com Deus. Quando o povo de Deus estava cativo no Egito e Deus mandou Moisés ir lá libertar o povo. Deus deu para ele uma palavra, que havia uma terra prometida esperando por eles.
E o povo saiu pelo deserto, fugiu de Faraó, aconteceram tantas coisas. Moisés caminhava debaixo de uma palavra. Irmão, levou 40 anos para que eles chegassem à terra prometida. Mas eles chegaram. E o que fez o tempo prolongar tanto foi a desobediência, a falta de fé. Eles andaram em círculo tantas vezes, irmão. Se você for ver o caminho que Israel perseguiu até chegar à terra prometida, eu já vi um estudo que diz que acho que em 6 ou em 9 meses, pelo que se caminhava no deserto naquela época, talvez em 9 meses eles iriam lá do Egito para Canaã, que era a terra prometida. Mas eles levaram 40 anos. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai saber quanta coisa aconteceu. O povo viu o milagre de Deus, viu o mar se abrir, aí Moisés saiu um pouco, ficava 40 dias com Deus, quando voltava tinha um bezerro de ouro, eles adorando o bezerro de ouro. Povo de dura serviço, a Bíblia fala assim. Mas tinha uma palavra sobre eles. E eles chegaram na terra prometida. Abraão recebeu uma palavra de Deus também. Se você for ver lá em Gênesis, Abraão estava lá um dia, Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Abraão nem sabia para onde ia. Irmãos, Abraão abaixou o acampamento e zarpou. E a palavra de Deus diz que Abraão caminhou muito. E onde Abraão chegava, ele falava assim: eu sou peregrino, eu sou forasteiro, estou buscando uma cidade celestial. Abraão, na verdade, não entendeu direito o que Deus tinha falado com ele. Porque em Hebreus fala, em Romanos capítulo 2 também fala que Abraão, ele estava na terra dele, mas eu falo que a fé de Abraão ultrapassou. Ele tinha tanta fé que ultrapassou. Ele queria uma cidade edificada por Deus. Na verdade, Abraão já enxergava naquela época a Jerusalém celestial, que você pode ver lá em Apocalipse, que é uma cidade construída por Deus. Abraão lá atrás já enxergava a Jerusalém celestial. Mas ele caminhou e tinha uma palavra de Deus, e andava nessa palavra, e andava nessa palavra, e andava nessa palavra. E chegou um ponto que Abraão morreu. E sabe o que Deus fez para cumprir a palavra na vida de Abraão? Deus criou lá no Hades o seio de Abraão, depois da morte de Abraão. Se você for ler lá em Hebreus, você vai entender isso. Depois da morte de Abraão. Porque Abraão não havia entendido o que Deus tinha falado com ele. Abraão tinha dado a terra para ele. Mas aí Deus falou assim para Abraão: Abraão, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura. Aí Abraão fala assim para Deus: olha para o céu, quantas estrelas? Assim será a tua geração numerosa. Deus estava falando para Abraão da Jerusalém celestial. Largura, altura e profundidade. Vê lá em Apocalipse. E em Hebreus fala que Abraão foi tão fiel que Deus criou um lugar separado para ele. E para todo aquele que era de Deus que morresse antes de Jesus, separado no seio de Abraão. Para que a promessa se cumprisse na vida dele. Irmãos, fazer parte da igreja é algo valioso demais, que muitas pessoas hoje não dão tanto valor. Participar da igreja. Mas, irmãos, participar da igreja não é só vir à igreja. A igreja está dentro de você. A comunhão que você tem com os membros, com o corpo de Cristo, ela não está aqui. Ela está dentro de você. O compromisso que você tem com o seu próximo. O compromisso que você tem com o corpo de Cristo, de exercer a sua função ali. A igreja é algo que foi instituído por Deus. Quantos sabem aqui, a primeira vez, o primeiro lugar da Bíblia que apareceu a palavra igreja?
Primeiro lugar da Bíblia que apareceu a palavra igreja. Igreja é falada a primeira vez, irmãos, lá no Novo Testamento. No Velho Testamento não tem a palavra igreja. E a igreja surgiu pela primeira vez lá no Novo Testamento, em Mateus, você vai ver ali, acho que no capítulo 16, que Jesus fala para os discípulos assim, ele estava com Pedro, com outros discípulos, ele vai e fala assim, eu vou simplificar, Jesus fala assim, quem é que o povo está falando aí de mim? Quem eles estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos falaram assim para Jesus, Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista e tal. Aí Jesus fala assim, olha, Jesus aí fala assim, e tu? E vocês? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro levantou e falou assim, tu és o Cristo. Pedro estava dizendo assim, você é aquele que Deus enviou. Que eles esperavam, eles aguardavam pelo Messias. Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Foi o Espírito que te revelou isso. E olha, Pedro, sobre esta afirmação, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Foi a primeira vez que apareceu na Bíblia a palavra igreja. Irmãos, a igreja é algo instituído por Deus, por Jesus. Foi ali que Jesus deu a palavra da criação da igreja. Agora, tão importante quanto isso é o que Jesus falou a seguir. Se você for ver lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus falou assim, eu te darei, Jesus não está falando que daria para Pedro, tá? Esse é o problema da igreja católica. Mas Jesus está dizendo assim, e eu te darei, Jesus está falando para a igreja, eu te darei, igreja, as chaves do reino dos céus. Irmãos, a igreja tem a chave do reino dos céus. Quantos creem que o corpo de Cristo existe aqui nesse lugar? Quantos creem que aqui há uma igreja? Amém? Irmãos, se há aqui uma igreja, parte do corpo de Cristo, né? Porque existem outras igrejas. Mas se há aqui a igreja, a chave do reino dos céus está aqui conosco, pela palavra de Deus. Foi uma palavra que Jesus proferiu para a igreja. Irmãos, você já parou para pensar o poder que isso tem? Você, como igreja, tem a chave do reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu fiz para você um convite, para que você viesse fazer parte da igreja. Porque, irmãos, as pessoas que enchem esse salão, eu não estou ofendendo elas, mas nem todas fazem parte do corpo. Porque para fazer parte do corpo, eu não vou entrar nesse método que é do Joás. O Joás tem uma visão extraordinária sobre o corpo. Mas não vou entrar nesse método, mas o corpo tem os seus membros, e cada membro está trabalhando para exercer ali a sua função. E um membro protege o outro. Vem um mosquito no meu olho, a primeira coisa que eu faço, ó, usei a mão e o braço para espantar o mosquito do meu olho. Igreja é assim. Os membros são assim, uns com os outros. Sabia? O membro tem que funcionar. Hoje eu levei uma pancada na perna, irmãos, brincando com os meninos, né, Ricardo? Essa perna ficou doendo, inchou, e eu pus gelo hoje à tarde e remédio. Mas eu estava mancando até agora há pouco.
Se eu tenho um membro que talvez está falhando, todo o meu corpo sofre. Porque aí o que acontece? Minha perna direita começou a doer mais um pouquinho, sabe por quê? Porque em vez de eu parar assim, eu estou parando só assim agora, porque essa aqui está doendo. Aí essa perna aqui começa a chiar. Aí, o corpo de Cristo é isso. Agora, eu vejo, irmãos, perdão, eu não estou julgando novamente, mas a gente sente quem faz parte do corpo. Que é aquela pessoa que você pode contar com ela, é aquela pessoa que está junto de você, é aquela pessoa que está andando debaixo do pastor, do seu pastor. E aqui entra e sai muita gente, irmãos. Mas eu sei que são muitos, infelizmente, simpatizantes. Gostam. É gostoso, é bonito, o louvor é bonito. Glória a Deus que Deus deu músicos bons aqui para a nossa igreja. O louvor é uma bênção. O Espírito vem, porque tem havido santidade aqui também. Então o Espírito vem. E o Espírito é tão bom, porque ele abençoa os crentes e até os não crentes. Entra, talvez, na onda. É bom, é gostoso. Mas infelizmente, irmãos, é um simpatizante. Ele não está ligado ao corpo. Ele não está bebendo da mesma seiva que eu estou bebendo. O sangue não passa por ele. O sangue não passa por ele. Irmãos, vamos fazer parte da igreja? Vamos fazer parte do corpo de Cristo? Vamos fazer parte do corpo? Vamos ter comunhão? É tão bom, irmãos, eu tenho construído uns negócios aqui para a gente mudar essa mesa de lugar, tentado melhorar esse som. É tão bom quando a gente vê pessoas que querem funcionar, estão funcionando. O Claudinei tem me ajudado, no Kenner. O tio Cláudio agora pegou, fez tudo. Ele disse que não era para contar, mas eu estou contando. Fez a estrutura, tudo. O corpo é assim. Quando um precisa, todos querem ajudar. Nós viemos para cá sábado, eu, João Batista, o Marcelo, o tio Cláudio. Trabalhamos aqui o dia inteiro, conversamos. Irmãos, prazer em ajudar. Prazer em fazer. Isso é o corpo funcionando. Não seja apenas um simpatizante, irmãos. Não seja apenas, eu gosto de não vir e crer. Eu gosto de não vir e crer. Irmãos, uma hora dessas, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não vai dar tempo para simpatizante, irmãos. Não vai dar tempo. Jesus vai se casar com a noiva, com a igreja, com o corpo. Jesus não vai se casar com os convidados. Jesus vai se casar com a noiva. Agora vamos voltar lá na chave. Irmãos, eu tenho a chave do meu carro. Quando eu comprei o carro, eu recebi a chave. Então eu vou lá e ligo e desligo meu carro a hora que eu quero, abro a porta, fecho, faço o que eu quero com o meu carro. Jesus deu uma palavra para a igreja. Eu te darei as chaves do reino da terra, não dos céus, onde tudo acontece. É de lá que saem as ordens, irmãos. É de lá que saem os despachos, né? É o que o juiz faz, que determina. Deus deu essa chave para a igreja e talvez você está fora disso. Vem fazer parte. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz assim: te darei as chaves do reino dos céus. E aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Esse é o poder que a igreja tem. Aquilo que irmãos, aquilo que essa igreja aqui concordar, sabe o que acontece? O céu vai concordar. Irmãos, é assim porque a palavra de Deus diz. Abre sua Bíblia lá em Mateus 16, 19. Eu estou na segunda linha do que eu escrevi para hoje, tá? Então não vai demorar muito porque são 2 páginas.
Mateus 16, 19. Pode ser o 18. Eu vou ler, você vai acompanhar aí. Diz assim, ó, também te digo, vamos voltar um pouquinho. Vamos ler lá do 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns profetas. Aí Jesus diz assim, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre esta pedra que Pedro disse, essa afirmação, tá? Não é sobre Pedro que a igreja foi construída, é sobre a afirmação de Pedro, sobre essa rocha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E há aqui uma promessa, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Aí Jesus continua dizendo assim, dar-te-ei para a igreja as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, irmãos, nós temos aqui uma palavra, uma garantia, um testamento que diz que o que essa igreja concordar vai ser ligado no céu. Essa semana nós concordamos que a Andréia é completamente curada. Lá no discipulado, não foi, Andréia? Sua mãe te falou? Acho que não falou não, né, Zilma? Mas nós concordamos. Irmãos, Deus deu uma palavra. Deus me usou. Eu avalizo essa palavra. No Espírito. Eu falei assim, Zilma, a Andréia vai ser completamente curada. E vai ser uma bênção no reino de Deus. Deus deu essa palavra lá no discipulado. Quem está no discipulado Stanley? Amém. Maristela do mesmo jeito. Deus deu uma palavra aquele dia, Maristela. Você vai ser completamente curada. Deus vai consertar todo o seu corpo. Deus deu uma palavra. Essa palavra vai conduzir a Maristela daquele dia que ela recebeu a palavra até o dia dela receber a cura dela. A palavra vai sustentar do mesmo jeito com a Andréia, do mesmo jeito com a Nadir. A Nadir há um tempo atrás mais, ela teve problema de diabetes, falou assim, Rodrigo, Deus falou comigo que eu estou curada do diabetes. Eu falei, amém, glória a Deus. Andei um pouquinho no salão, voltei na Nadir e falei assim, Deus falou comigo também. Aí chamei ela e falei assim, Nadir, nós temos agora uma palavra. Irmãos, e nós temos aqui um testamento que garante que aquilo que a igreja concordar será ligado. Irmãos, há poder demais na mão da igreja, irmãos. Deus colocou na mão da igreja as chaves do reino dos céus e disse assim, aquilo que a igreja ligar já está ligado no céu. Terá sido passado, irmãos. Passado. Não será. Jesus teve cuidado disso. Para ninguém dizer assim, será ligado, ainda vai ser, ainda vai ser. Não, já foi. Se você entendeu o sacrifício de Cristo, você entende que quando Ele diz, está consumado, tudo está consumado. Tudo já foi feito. A obra terminou lá na cruz. O que Jesus tinha que fazer já terminou. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quando Jesus rendeu o Espírito, tá? Jesus não foi pego por uma cilada de Judas, não, irmãos. Jesus se entregou. Não foi uma conspiração que pegou Jesus, não. Jesus foi caminhando lá, ó. Chegou aqui, se apresentou, vamos para lá. Se apresentou. Pedro pegou uma espada, cortou a orelha de um soldado, porque o soldado queria levar Jesus. Jesus falou, não faz isso não. Ele vai ser usado, ele está cumprindo o papel dele. Pegou a orelha, pôs lá, colou.
É isso. E Jesus foi e falou assim: está consumado. Terminou, irmãos. Terminou com a morte de Jesus. Aí você vai para, acho que é 1 Pedro. Lá fala que, no primeiro capítulo diz assim, que toda sorte de bênçãos já foram conquistadas das regiões celestiais, o lugar que nós temos a chave. Toda sorte de bênçãos. Tudo que você precisa já está lá nele. Já foi conquistado nele, em Cristo. Mas você vive fora dessa região celestial. Talvez você não está fazendo parte do corpo, que pulsa, que se alimenta do mesmo sangue, do mesmo oxigênio que vem de Cristo, cujos membros obedecem o cabeça, que é Cristo. A igreja é o corpo. Mas ele fez tudo na cruz. E chegou para a igreja e falou assim: toma a chave aí, ó. Se você ligar aí, meu irmão, terá sido passado, ligado nos céus. Terá sido. Jesus falou, eu não tinha entendido isso hoje à tarde quando eu estava estudando. Jesus não falou isso agora. Eu falei, por que ele está falando no passado? Terá sido. Sabe por quê? Porque foi quando a igreja nasceu para desfrutar disso, Jesus já teria morrido. Jesus já teria morrido. Era passado já. Jesus falou assim: terá sido ligado. Irmãos, é usar essa chave para acessar o lugar que já está guardado, que você precisa. E aquilo que essa igreja aqui, ouvir e crer, de Mineiros, ligar, irmãos, aqui no nosso meio, nós temos uma palavra que será ligada no céu. Será não, falei errado, você falou amém. Terá sido. Já foi ligado no céu. Aí, vamos mais profundo? Vê se você consegue ir comigo mais profundo um pouquinho. Sabe por que já foi? Terá sido ligado? Porque, na verdade, a igreja, através da sua comunhão com Deus, percebe a vontade de Deus. Aquilo que já está pronto no céu. A igreja é assim. Através da comunhão, a igreja percebe: peraí, mas a Andréia está curada. Poxa, eu leio a Bíblia todo dia, a Andréia está curada. Aí Jesus diz assim: ela já está. Aí a igreja vai e concorda, liga. Pronto, irmãos. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus diz. Vocês vão ver a Andréia ganhando vidas para Jesus. Viu, Andréia? Jesus vai te usar muito, Andréia. Eu sei disso. Jesus tem falado isso comigo. Vocês vão ver pessoas aonde o impossível parecia dominar a vida daquela pessoa e foi liberta. Vocês vão ver famílias vindo para a igreja. Agora, sabe o que acontece, irmãos? É só a igreja concordar. É só ligar. Irmãos, isso me deu um temor. Isso me deu um temor. Porque a igreja hoje é expressa através do Stanley, do pastor Stanley, meu irmão. Que responsabilidade, né? Porque o Stanley dá a direção para a igreja. Por isso nós temos que orar por ele. Ele dá a direção, ele é o profeta, ele enxerga. Deus usa outros, né? Mas, irmãos, aquilo que essa igreja ligar é algo que ela entendeu de Deus, porque já aconteceu. Já aconteceu. Aí a igreja, através da sua comunhão, entendeu e falou assim: ligamos. Aí Jesus fala assim: opa, já estava ligado. Entendeu? Já estava ligado. É assim. 9:12. Eu vou mais um pouquinho só. É porque é algo que eu já tinha preparado e eu queria compartilhar com vocês. Irmãos, quando
que acontece? Hoje eu sempre prego sobre vida no Espírito, né? Eu não cheguei nessa parte, mas eu vou falar bem rapidinho daquilo que Deus me mostrou. Vida no Espírito é você entender toda a obra de Cristo, né? O que aconteceu também. É assim. Moisés, quando subia no monte para falar com Deus, Moisés descia do monte. E o que acontecia? O rosto de Moisés brilhava. Por quê? Porque Moisés esteve diante da glória de Deus 40 dias e o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Agora você vai e me diz assim: espelho, espelho meu. Isso, é para repetir. Espelho, espelho meu. Existe? Vocês nunca ouviram isso, gente? Vocês não assistiram filme, não? Nunca leram o livro? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Nós vamos chegar lá, irmãos. Lá em Êxodo 34, 29, diz assim, que Moisés ia e falava com Deus. Aí ele descia do monte, as pessoas ficavam admiradas. Aí Moisés falava com Arão, talvez ele falava com Miriam, eram as pessoas que estavam rodeando ali, tendo acesso com ele, com o rosto brilhando, tá? Aí Moisés ia e falava com o povo. Aí Moisés ia diante do povo, olha, Deus falou isso, isso, isso e isso. O rosto dele brilhando. Muita gente, eu já vi pastor pregando, falando que Moisés cobriu o rosto porque o povo não podia olhar para o rosto de Moisés. Não é isso que está dizendo lá em Êxodo, tá? Você pode conferir a Êxodo 34, depois você vai ver direitinho. Moisés cobria o rosto sim. Sabe por que Moisés cobria? Porque o brilho ia embora. A glória de Deus ia embora do rosto de Moisés. A Bíblia não fala, mas eu acho que Moisés se sentia envergonhado. Talvez ele ficava temeroso, porque a sequência é essa. Moisés ia no monte, falava com Deus. Descia com o rosto brilhando. Falava com Arão, com Miriam. Reunia o povo. Falava com o povo. Cobria o rosto. É certo. A Bíblia fala assim, que o povo não podia fitar o rosto de Moisés, por causa da luz. Mas a Bíblia não fala que Moisés escondia o rosto por causa do povo. A Bíblia fala que Moisés cobriu o rosto depois de falar com o povo. Aí Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz assim: e não somos como Moisés. Aqui nós estamos falando do Novo Testamento. 2 Coríntios 3,13. E abre para mim, irmãos. Na terminação do que se desvanecia. Moisés cobriu o rosto para que o povo de Israel não percebesse que aquele brilho estava indo embora. Sei lá que sentimento Moisés tinha para isso. Moisés ia cobrir o rosto. Por quê? Porque o brilho que estava tão bonito, a glória de Deus no rosto de Moisés, ia embora. E Moisés cobriu o rosto para que o povo não percebesse que aquilo terminava. Depois Moisés subia para o monte de novo, falava com Deus e voltava com o rosto brilhando. A glória de Deus no rosto de Moisés. Agora, olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 18. Olha o que diz, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Você, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor como por espelho. A glória do Senhor está no seu rosto. É Deus em você. Isso não acaba mais. E muitos crentes não têm noção disso. Continuando, diz assim: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, a obra de Cristo em você, quando você aceita Jesus e o Espírito nasce de novo em você, a glória de Deus está no seu rosto. É Deus habitando em você e aparecendo em você através do seu rosto. Por isso eu disse para você assim,
espelho, espelho meu, existe alguém, né, mais belo do que eu? Quem gosta de olhar no espelho aqui? Eu não gosto. Pouca gente gosta, né? Mulher gosta mais. Por costume. Irmãos, mas o que a palavra de Deus está dizendo ali é que aquilo que Moisés se preocupava, que era a glória de Deus, que ficava no rosto dele, mas se desvanecia, não se desvanece mais. A glória de Deus é fixa no seu rosto. E agora, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Deus. É isso que Deus tem para a sua vida. Se você não tinha uma palavra de Deus nessa noite, essa é a palavra de Deus para você. Deus quer fazer você parecidinho com Ele. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Nós tentamos um pouco, não está tão avançado, né? Mas eu vou resumir por aqui. Se você quiser, leia esse capítulo inteiro de Coríntios. Quando o Espírito nasce novamente em você, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, lá no começo do Evangelho de João, né? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, mas como? Eu vou entrar no útero da minha mãe. Jesus disse, não. Eu não estou falando da carne, eu estou falando do Espírito. Nascer da água e do Espírito. O seu Espírito nasce novamente. Irmãos, você ainda não se atentou. Mas o seu rosto está aí para expressar a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos. Nós não estamos falando da glória de homens, não. Ou de outra coisa. A palavra está dizendo a glória de Deus. Contemplando como por espelho. Versículo 11. Diz assim. Porque 3:11 diz assim, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, agora em Cristo, em você. Se aquilo que acabava teve glória, o brilho no rosto de Moisés, muito mais o que agora é permanente em você, irmão. Em você, irmãos. A glória de Deus tem que aparecer no seu rosto. A glória de Deus tem que resplandecer no seu rosto. E é permanente. E você vai olhar e contemplar a glória de Deus como por espelho. Como por espelho a glória de Deus. Esse corpo, irmãos, é corrupto. Logo mais na frente, se você for ler ali, Paulo vai e fala assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Quem já ouviu esse texto aqui? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Irmãos, tesouro é você, recriado em Deus. Vaso de barro é o seu corpo, que ainda é corrupto. Ainda está contaminado pelo pecado. A vida inteira eu pensei que eu era o vaso de barro e Jesus em mim era o tesouro. Jesus, né? Eu sou o vaso de barro. Não, irmãos. O vaso de barro, o tesouro é você. O tesouro é você recriado. Eu aprendi isso no congresso com Alan Taylor, né, amor? Duvidei, coloquei aqui uma anotação com um monte de interrogação na frente. Eu sou o tesouro? Coloquei, está aqui escrito, com um monte de interrogação. Irmão, eu fui para a palavra, estudei. Um dia cheguei à missa e falei assim: amor, me convenci. Eu sou o tesouro. Esse corpo é o vaso de barro. É isso que Deus criou de novo. Glória a Deus, né, Rosa? Glória a Deus. Porque lá na frente ele continua dizendo assim: ainda que esse homem exterior se corrompa, ainda que essa carne maldita se corrompa, o meu homem interior se renova todo dia, de glória em glória. Você vai ler isso lá em Coríntios também, no capítulo 4, aí para frente, vai procurar depois. Senão vocês nunca mais vão querer ouvir eu pregar, porque eu demoro. Irmãos, ainda que essa carne se corrompa, porque a sua carne não foi refeita ainda. Você foi refeito, você nasceu de novo. O seu espírito foi criado de novo. De uma semente incorruptível, nascido segundo Deus. Gálatas, 1 Pedro,
Efésios, vai lá olhar. Ainda que esse homem exterior se corrompa, o meu homem interior, que é o meu novo homem, meu espírito renascido segundo Deus de uma semente incorruptível, se renova de glória em glória. Agora você entendeu quem que é o tesouro e quem que é o vaso de barro. O tesouro é você. É você recriado para expressar a glória de Deus no seu rosto. Irmãos, perdão, mas talvez como nós estamos longe disso. Talvez nós estamos tão longe disso, irmãos, e queremos ver os milagres de Deus assim, né? Bonitinho, né? É a glória de Deus no seu rosto, irmãos. As pessoas têm que olhar para o seu rosto e ver a glória de Deus. As pessoas têm que fazer igual um menino. O cara furou o pneu, tocaram na porta, um pregador americano. Bateram na porta. De noite, aí o menininho abriu. Oi? Podia chamar seu pai? Meu carro furou o pneu ali, eu estou sem o macaco, a chave. Aí o menino foi lá dentro e falou, pai, tem um homem ali chamando. Filho, quem que é? Pai, não sei, mas do jeito que o senhor fala de Jesus, parece que é ele. Era um grande missionário americano, não me lembro o nome agora. Mas a criança olhou e falou assim, é esse aí que meu pai conta dele toda noite. Jesus furou o pneu ali, pai, está precisando de ajuda. Irmãos, a glória de Deus no seu rosto, que é permanente. Eu estou dizendo isso tudo para voltar lá no começo agora. Agora eu estou finalizando de verdade, não vou ler aquilo ali mais não. Pode ficar tranquilo. Você não pode ser a mesma pessoa toda a vida, irmãos. Porque você é transformado de glória em glória. Agora você entendeu porque eu estou entendendo isso agora também. Porque eu não tinha preparado isso não. Mas você entendeu porque você recebe uma palavra para você chegar num lugar? Eu estou entendendo isso aqui agora. E lá nesse lugar Deus te dá uma outra palavra para você andar mais um pouco. Porque você é transformado de glória em glória. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12 diz assim. Irmãos, imutável é só Deus. É só Deus que não muda, irmãos. É só Deus que é o mesmo antes, hoje e sempre. Você não, você está num processo de transformação, irmãos. Você tem que ser diferente essa semana do que você foi a semana passada. Porque contemplando, a glória de Deus como por espelho, somos transformados de glória em glória. Olha o que esse texto falou. Estou percebendo isso agora, olha o que o texto da frente falou. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. A mesma coisa. E lá em Romanos 12 diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Etapa após etapa, irmãos. Jornada após jornada. Você caminha um pouco, aí Deus, beleza, valeu, toca aqui, pá. Agora, vai lá. Aí você vai, pá. Aí você chega lá e Deus, vou te levar para outro lugar. Agora é lá. É lá, vai para lá. Aí você, ai, feriu, caiu, desviou, olhou para lá, dormiu, cochilou. Deus fica lá. Deus está na eternidade, irmãos. Deus não tem pressa, não. Quem tem que ter pressa é você. Sabe por quê? Porque Deus não está no tempo. Depende de você desprender. Somos renovados de glória em glória, dia após dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. É a única forma, Romanos 12, 2, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ficar só na boa vontade de Deus?
Você quer pular para agradável? Opa, aqui é bom, aqui é agradável. Sabe? Quando você vai experimentar alguma coisa, você fala assim, nossa, que trem bom, hein? Aí você toma outra coisa e fala assim, nossa, muito agradável. Agora tem um outro lugar que é perfeito. Você experimenta e fala assim, é perfeito! Esse lugar que eu estou é perfeito. A única forma de você chegar no lugar perfeito de Deus para você é transformando a você mesmo pela renovação da vossa mente. Só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus.